Eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente, sem vinheta, sem energia lá pra cima, sem fala galera, porque o assunto hoje, ele não pede isso. Hoje eu quero falar com uma pessoa específica, talvez seja você, talvez seja alguém que você ama e você vai mandar esse vídeo pra essa pessoa. Vai mandar em silêncio, sem comentário nenhum, porque tem coisas que a gente não sabe nem como falar. Eu quero falar com a pessoa que está presa na pornografia, aquela que já prometeu pra si mesma mais de 50 vezes que, tipo assim, olha, essa é a última vez, que apaga o histórico e junto tenta apagar a vergonha, que sorri normal durante o dia, funciona, trabalha, estuda, cumpre com tudo, mas carrega um peso que ninguém vê. Se você é essa pessoa, eu preciso que você fique até o final, porque isso não é falta de caráter. O que esse vídeo está fazendo com você por dentro, inclusive coisas que você sente, mas nunca conectou com isso, e principalmente o caminho de saída. O passo a passo para você sair disso, sem sermão, sem julgamento, só uma conversa honesta, talvez a mais honesta que você vai ter esse ano. Bom, deixa eu te contar sobre um cara, eu vou chamar ele aqui de Lucas, não é o nome real, e a história dele é a história de muita gente que já me escreveu por aqui, então em algum nível é a história de milhares de pessoas hoje. O Lucas, ele viu a pornografia pela primeira vez aos 11 anos de idade, ele não procurou. Apareceu. Um colega mostrou no celular lá no fundo da sala, né? Na aula, escondidinho. 11 anos. Ele não tinha tido nem a primeira conversa sobre sexualidade com os pais. E a internet já estava tendo essa conversa com ele. E do pior jeito possível. No começo, era só curiosidade. Depois virou costume. Depois virou válvula de escape. Teve um dia estressante? Aquilo. Brigou em casa? Aquilo de novo. Tédio de domingo à tarde? Aquilo de novo. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe na própria história. Em nenhum momento o Lucas decidiu virar dependente. Ninguém decide. A coisa ela vai se instalando em silêncio, em segredo, um pouquinho por dia, como água entrando num barco, né, por uma fresta que ninguém tá vendo. Aos 24 anos, o Lucas era o que todo mundo chamaria de um cara que tá bem, formado, empregado, engraçado nas rodas de amigos. Mas e por dentro? Como era realmente? Por dentro, ele tinha uma rotina que ninguém conhecia. Toda noite, o mesmo ritual. E toda manhã, a mesma sensação. Sabe aquela mistura de vazio com nojo de si mesmo que ele não sabia nem nomear? Talvez você esteja sentindo isso. Aí o que aconteceu? Ele começou a evitar relacionamentos sérios, dizia que era fase, era apenas uma fase, que não estava afim de nada sério agora. A verdade, ele tinha medo. Medo de chegar perto de uma mulher de verdade e o corpo não responder, porque já tinha acontecido. Medo de alguém descobrir quem ele era realmente com a porta fechada. E o pior de tudo, ele achava que ele era o único, que todo mundo tinha controle, menos ele, que tinha alguma coisa nele que estava quebrado. Se alguma parte dessa história tocou em você, eu preciso que você ouça o que vem agora. Porque o que salvou o Lucas e o que pode salvar você começou no dia em que ele entendeu uma coisa que mudou tudo. O problema nunca foi a falta de força de vontade. Vamos falar sobre o seu cérebro aqui por 2 minutos. Eu prometo a você que vai valer a pena. Dentro da sua cabeça existe um sistema antiquíssimo chamado sistema de recompensa. A função dele é simples. Quando você faz algo importante para a sobrevivência, comer, se conectar com pessoas, se reproduzir, ele libera a dopamina. E a dopamina diz para o seu cérebro o seguinte: isso é importante. Repete. Esse sistema foi calibrado durante milhares de anos para um mundo de escassez. Um mundo onde o estímulo sexual era raro, real e envolvia outra pessoa de carne e osso presente ali. Agora presta atenção no que a gente fez com ele. A pornografia moderna, ela entrega em uma noite mais novidade sexual do que um ser humano de 2000 anos atrás veria a vida inteira. Alta definição, variedade infinita, zero esforço, zero rejeição e um scroll de distância apenas ali, ó, só ficar rolando. O seu cérebro não tem defesa contra isso. Não foi feito para isso. É como dar uma comida com 10.000 vezes mais açúcar do que qualquer fruta que existe na natureza, por exemplo. O sistema simplesmente entra em pane total. E aí acontecem 3 coisas nessa ordem. Primeiro, tolerância. O que causava impacto ontem, hoje já não causa mais. Então, a pessoa precisa o quê? De mais tempo, mais frequência.
Conteúdo mais extremo vai se aprofundando. Muita gente me escreve assustada com o que passou a consumir. Coisas que ela mesma acharia repugnante anos atrás se tornou normal. Isso não é perversão sua, é a tolerância fazendo o trabalho dela. Segundo, dessensibilização. Isso é importante. O cérebro, bombardeado de estímulo artificial, abaixa o volume geral do prazer e aí a vida real fica cinza, nebulosa. A comida perde a graça, o trabalho perde a graça, as pessoas perdem a graça. Você já sentiu isso? Tá sentindo isso agora? Aquela apatia estranha, tudo meio sem cor, pode ter muito mais a ver com isso do que você imagina. Então, às vezes, você não consegue explicar por que eu me sinto assim. E o motivo, na verdade, é esse. Terceiro, o sequestro do gatilho. O cérebro conecta o alívio com aquele comportamento. Então, qualquer desconforto, estresse, solidão, tédio, insônia, dispara a vontade automaticamente de buscar isso. Não é você escolhendo, é um atalho neurológico que se formou. Por isso, tentar mais forte não funciona. Você está lutando contra um caminho físico construído dentro do seu próprio cérebro. Agora, a parte mais importante aqui que eu acredito, tá? Talvez do vídeo inteiro. Esse mesmo cérebro que aprendeu, ele desaprende. E isso tem nome: neuroplasticidade. Os caminhos que o vício construiu enfraquecem quando param de ser usados. E caminhos novos se formam. Não em 3 dias. Não é rápido. São semanas e meses. Mas acontece. Em qualquer idade. Não existe cérebro perdido. Você não está quebrado, você está condicionado e o condicionamento ele se reverte. Vamos começar pelo que dá para ver de fora, os relacionamentos. Terapeutas de casal vêm relatando um padrão que se repete, a pornografia no centro da crise. E não é só quando o parceiro descobre, é antes disso, tá? É a intimidade que vai morrendo aos poucos, porque a intimidade de verdade exige o quê? Presença, vulnerabilidade, paciência com a imperfeição do outro. E a fantasia não exige nada. Quando o cérebro acostuma com o que não exige nada, ele começa a achar caro demais o que exige tudo. Tem gente casada assistindo esse vídeo que dorme todo dia ao lado de alguém que ama e se sente a quilômetros de distância e nunca conectou esses pontos. Esse é um fenômeno que médico de 30 anos de carreira diz que não via antes. Homens jovens, saudáveis, de 20 e poucos anos, chegando no consultório com disfunção erétil. Isso mesmo, de 20 e poucos anos. Exames perfeitos. O problema não é físico. É o corpo que foi condicionado a responder só à tela, ao estímulo artificial, à novidade infinita. A pessoa real, na frente dele, não consegue competir. Pesquisadores já chamam isso de disfunção induzida por pornografia. Uma geração inteira chegando quebrada ao momento em que deveria ser um dos mais bonitos da vida. O tempo. Faz uma coisa comigo rapidinho aqui. Pega as horas por semana, multiplica por 52. Muita gente vai chegar em números tipo 150, 200, 300 horas por ano. São semanas inteiras da sua vida. Semanas que poderiam ter virado, sei lá, um curso terminado, um corpo transformado, um negócio começado, livros lidos, uma pessoa amada. E o que viraram? Nada. Nem lembrança boa virou. Só coisa ruim. Outro ponto, a escalada. Eu já mencionei, mas precisa entrar aqui como um dano visível. O conteúdo vai ficando mais extremo. E isso tem consequência real no que a pessoa passa a achar normal, no que ela busca, no que ela se torna. A pornografia, ela não é uma foto parada na sua vida. É uma esteira. E esteira anda em uma direção só. Isso tudo é muito grave. Mas isso tudo ainda é a parte que aparece, tá? O que vem agora é a parte que eu mais queria que você ouvisse. Existem feridas que a pornografia abre e que ninguém vê, nem quem está do seu lado, às vezes nem a própria pessoa. A primeira é a vida dupla. O vício em pornografia é o vício mais solitário que existe. O alcoólatra, em algum momento, ele vai ser visto. O dependente químico, em algum momento, ele é notado. Mas e o viciado em pornografia? Ele almoça com a família no domingo, dá risada, posta foto, bate a meta no trabalho, ninguém desconfia de nada.
E manter essa vida dupla tem um custo brutal. A pessoa vai se dividindo em duas: a que todo mundo conhece e a que fica de porta fechada. E quanto maior a distância entre essas duas versões, mais a sensação de ser uma fraude, de que se as pessoas soubessem quem você é de verdade, ninguém ficaria. Isso corrói devagar e por dentro. A segunda é a tristeza que não tem nome. Muita gente presa nesse ciclo carrega uma tristeza profunda que não sabe explicar. Um vazio que está lá de manhã, quando acorda, uma apatia. As coisas que davam prazer não dão mais. Os planos que empolgavam não empolgam mais. E a pessoa olha para a própria vida e pensa: eu tenho tudo para estar bem. Por que eu estou me sentindo assim? Por quê? Por que eu sou assim? Começa a trazer esse problema para ela de uma forma que não tivesse solução, mas não consegue entender qual é a raiz desse problema dela se sentir assim. Ela não conecta isso com o vício, mas a conexão existe e é de mão dupla. Estudos vêm associando o consumo compulsivo a sintomas de depressão e ansiedade. Isso mesmo. A dor empurra para o vício, porque ele anestesia por 10 minutos. E o vício aprofunda a dor, porque depois da anestesia, o vazio volta maior, somado à culpa. É um ciclo que se retroalimenta girando para baixo. Bom, e aqui eu preciso parar o vídeo por 30 segundos para falar sério com você. Se essa tristeza profunda é sua realidade, se o desânimo virou rotina real ali, e se a esperança anda pequena, né? Se pensamentos muito escuros tenha aparecido na sua cabeça, por favor, você tem que procurar ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, médico. Isso não é fraqueza, não é exagero, isso não é frescura. É o passo mais corajoso que uma pessoa pode dar. Mas o que é colocado na cabeça das pessoas é que procurar ajuda é feio, é errado, é mostrar fraqueza. Não, isso é força, realmente. É mostrar: olha, tô aqui, eu preciso. E se você estiver pesado demais, existe o CVV. Liga 188 de qualquer lugar do Brasil, de graça, a qualquer hora, todos os dias. Tem uma pessoa do outro lado da linha só para te ouvir. Bom, agora voltando, eu preciso te falar, a terceira ferida oculta é o jeito de ver as pessoas. Essa é sutil e talvez a mais devastadora de todas. A pornografia ela é uma escola. Milhares de horas de aula ensinando uma única lição: pessoas são produtos, corpos são catálogo, o outro existe para o seu consumo. E quando não serve mais, é só passar para o próximo. É uma escola terrível. E ninguém sai ileso dessa escola. Isso vaza para a vida real, no jeito de se olhar, no jeito de se tratar, na incapacidade crescente de enxergar uma pessoa inteira, com histórias, medos, sonhos, dignidade. A capacidade de amar, que é justamente a capacidade de ver o outro como fim e nunca como meio, vai sendo anestesiada aula após aula. Muita gente sente que não consegue mais se conectar de verdade com ninguém e não faz ideia de onde aprendeu isso. Foi nessa escola terrível. A quarta é a autoestima destruída em atacado. Cada vez que você promete para si mesmo: essa foi a última vez, e quebra essa promessa, algo acontece no seu íntimo. Você aprende, errado, mas aprende que sua palavra não vale nada. Nem para você mesmo, olha isso. E uma pessoa que não confia na própria palavra, numa área da vida, começa a duvidar de si mesma em todas as outras. Deixa de tentar um negócio, deixa de chegar na pessoa, deixa de se candidatar a uma vaga, porque lá no fundo tem uma voz te dizendo: você não cumpre nem o que promete para si mesmo? Vai conseguir isso? O vício não rouba só suas noites, seus momentos. Ele rouba a opinião que você tem de você mesmo. Se você chegou até aqui e se reconheceu, eu quero te dizer duas coisas antes do plano. Primeiro, você não é a única pessoa. Você é uma entre milhões, talvez na sua cidade, entre muitas no seu prédio, até mesmo entre as pessoas que estão na sua casa. A vergonha te convenceu de que você é único. É mentira. Segundo, nada do que eu descrevi aqui é permanente. Nada. O cérebro se refaz, a autoestima se reconstrói, a capacidade de amar ela volta. Eu não estou te vendendo aqui otimismo barato, tá? Eu estou te dizendo o que a neurociência confirma e o que milhares de histórias reais confirmam. Agora vamos ao caminho aqui. Primeiro, uma verdade que precisa ficar estabelecida. Força de vontade sozinha perde essa luta. Sempre. Você está enfrentando um sistema desenhado por engenheiros e algoritmos para te manter preso nisso. Contra sistema se luta com sistema. E aqui vai o seu em 6 passos. O passo 1.
Declare guerra de verdade. Dê nome ao inimigo. Enquanto você chamar isso de hábito bobo, coisa de homem, todo mundo faz, você vai perder. Ninguém luta a sério contra o que finge ser pequeno. Então faz isso hoje. Pega um papel, mas papel mesmo, não o bloco de notas do celular, e escreve o que esse vício já te custou, os relacionamentos que não aconteceram, as horas que viraram nada, a opinião que você tem de si mesmo. Escreve tudo, tudo. Esse papel vai ser a sua declaração de guerra. Aí guarda ele. Nos dias difíceis, e eles vão vir, você vai reler. Passo 2. Torne a queda difícil. Aqui entra um segredo que é muito importante e pode mudar tudo para você. Você não precisa de força de vontade infinita. Precisa de força de vontade por 2 minutos. Peraí, 2 minutos? Sim. Os 2 minutos de agora, para proteger o você de amanhã à noite. O você de amanhã à noite vai estar cansado, sozinho, com o celular na mão. Não deixa a decisão para ele. Decide agora por ele. Faz assim, instala um bloqueador de conteúdo no seu celular e no computador e entrega a senha para outra pessoa. Sem a senha na sua mão é um passo enorme. Não vai ter só dessa vez. Celular fora do quarto. À noite ele dorme na sala carregando. Compra um despertador barato de R$20, sei lá. É o investimento com o melhor retorno para sua vida nesse momento. Outra questão, mapeia o teu padrão. Que hora que você cai nisso? Que emoção vem antes? Tédio, estresse, solidão, madrugada em claro. O vício ele tem rotina, endereço e hora marcada. Quando você quebra a rotina, quebra metade do vício. Passo 3. Isso aqui é muito importante. Mate o segredo. Se eu pudesse te dar um único passo, seria esse. Sabe por quê? O vício em pornografia, ele se alimenta de uma coisa: escuridão. Ó, sabe? Ele é forte enquanto é segredo. No dia em que você olha para uma pessoa de confiança e fala em voz alta, olha, eu estou lutando contra isso. Sabe o que acontece? Eu vou te dizer. Ele perde metade da força na hora. É instantâneo. Escolhe uma pessoa, um amigo de verdade, um irmão, um mentor, um líder da sua fé, um terapeuta e conta. Abre o jogo e transforma essa pessoa em aliada de verdade. Alguém para quem você vai mandar mensagem no momento da tentação antes de cair, não depois, tá? Uma mensagem de uma palavra combinada. Só isso já interrompe o piloto automático. E eu sei que esse passo dá muito medo. Muito. É o que mais dá medo nas pessoas, só que é o que mais liberta. A vergonha morre quando ela é exposta à luz. É a única coisa que ela não sobrevive. Passo 4. Construa a vida que ocupa o lugar. Ninguém vence um vício deixando um buraco no lugar dele. O cérebro vai atrás de outro estímulo. A pergunta é se você escolhe onde ou se ele vai escolher. Bom, corpo em movimento. Exercício físico é recalibrador de dopamina e é o mais barato e mais eficaz que existe, sabia disso? Não precisa ser academia, corrida, luta, jogar uma bola, qualquer coisa que faça você suar. Outro ponto, um projeto que te acorda cedo. Curso, habilidade, negócio, instrumento. O vício adora uma vida sem direção. Ter um propósito é o repelente. Outra questão, gente de carne e osso. O vício, ele cresce na solidão como o mofo cresce no escuro. Enche a tua semana, por exemplo, de encontro real. Almoço com amigo, grupo, esporte coletivo, comunidade. A pergunta certa nunca foi como eu paro com isso. É a seguinte: que vida eu quero construir no lugar disso? Porque você não larga o falso prazer indo para o vazio, larga indo para algo melhor. Passo 5. Trate a raiz. Para muita gente, a pornografia nunca foi sobre sexo. Foi sobre anestesia. Anestesia de uma solidão antiga, de uma ansiedade que não desliga, de uma ferida de infância, de um casamento em silêncio, de um vazio de sentido. Se você arranca a anestesia, mas não trata a dor vai procurar o quê? Outra anestesia. Bebida, jogo, comida, trabalho compulsivo. Por isso, terapia ela não é luxo, é uma ferramenta de guerra. Um bom psicólogo, ele vai te ajudar a encontrar a raiz que você sozinho não alcança. E se a fé faz parte da sua vida, usa ela com tudo. Para milhões de pessoas mundo afora, a dimensão espiritual foi decisiva nessa libertação. A fé libertou, porque oferece exatamente o que o vício destrói: propósito, comunidade e perdão, gente. Essa é a palavra. E perdão, incluindo o perdão a si mesmo, é o antídoto direto
para vergonha. Eu preciso ser honesto com você aqui. Esse é o passo 6. Recaída é dado, não sentença, tá? O caminho provavelmente não vai ser uma linha reta, tá? Vai ter dia difícil e pode ter quedas. E o momento mais perigoso da recuperação inteira é o minuto depois da queda, porque é ali que aparece o pensamento destrutivo. Bom, já caí mesmo? Agora afunda de vez. Na segunda-feira eu recomeço. Não. Esse pensamento destrói mais gente do que a queda em si. Troca ele por este. Queda é informação. O que você vai fazer? O que aconteceu nas 2 horas antes de eu cair nisso de novo? Que brecha ficou aberta? O celular no quarto? A noite sem sono? A discussão que você engoliu? Fecha a brecha. Levanta e continua. A diferença entre quem se liberta e quem não se liberta nunca foi cair 0 vezes, tá? É o tempo entre a queda e o levantar. Quem vence, levanta cada vez mais rápido, até o dia que percebe que, caramba, faz meses que eu não penso nem nisso. Foi, acabou. Agora deixa eu terminar voltando pro Lucas do começo do vídeo. O ponto de virada dele não foi um dia épico, tá? Foi uma terça-feira qualquer, de madrugada, depois de uma queda. Ele pegou o celular e, em vez de abrir o navegador, mandou uma mensagem pro melhor amigo dele. Cara, preciso te contar uma coisa. Vamos trocar uma ideia sábado no café? Só isso, uma mensagem. Aí chegou o sábado e ele contou tudo com a voz falhando. E o amigo, que ele tinha certeza que ia olhar diferente pra ele, respondeu, sabe o quê? Cara, eu também tô assim. Bom, 2 anos depois, o Lucas ele é outra pessoa. Não perfeita, mas outra. Namorando de verdade, dormindo em paz, olhando no espelho sem desviar, sem vergonha de si mesmo. E ele diz uma frase que jamais eu esqueci. Eu passei 10 anos achando que eu era um monstro. Eu era só um menino de 11 anos que ninguém protegeu e que finalmente se protegeu sozinho, virando adulto. A indústria da pornografia fatura bilhões apostando em uma única coisa, que você vai continuar em silêncio, com vergonha, achando que o defeito é você, mas não é. O defeito nunca foi você. Você foi alvo. E o alvo que entende o jogo para de ser alvo. Não se deixe ser usado por uma indústria que quer te destruir. Daqui a 1 ano existe uma versão sua que começou hoje. E existe uma versão que deixou para segunda-feira. Você escolhe qual delas vai existir. E escolhe agora. Nos próximos 10 minutos com um passo só. Escreve o papel, ou instala o bloqueador, ou manda a mensagem, sabe aquela, para alguma pessoa. Um passo hoje, concreto. Mas faça. Se esse vídeo pode salvar alguém, peço a você que compartilhe. Você não faz ideia de quem, do seu círculo, está travando essa guerra em silêncio. E pode apostar, tá difícil. E um vídeo mandado sem comentário nenhum pode ser a mão estendida que a pessoa esperava. E se você tomou a decisão hoje, escreve nos comentários só isso. Eu decidi. Só isso. Sem detalhes, sem explicação, mas escreve. Porque decisão declarada pesa diferente. E o seu comentário vai dar coragem pro próximo que ler, tá certo? Bom, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui, porque essa conversa ela não termina aqui. E eu acredito em você, de verdade, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.